Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje eu tô que nem pinto no lixo, rapaz, porque hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário, cara, numa segunda-feira, né, que é o dia mais atarefado do canal, mas é meu aniversário. E hoje faremos mais um vídeo do quadro de pontos perdidos, que ficou um tempinho fora aqui do canal, cara, faz tempo que eu não faço. E será sobre o Felipe Massa em 2007, será que ele conseguiria ser campeão? Dessa vez com uma tema... Apaguei! Que isso? Não apaga! Quer apagar? Sério? Parou de funcionar. Ah, tá quente! Que isso? Ai, peraí, desliga a Xuxa! Ai, queimou o dedo! Que isso, mãe? Queimou meu dedo! Olha as tortuguitas! O que eu faço agora? Eterno, o que vem agora? Ó, Guga, calma aí, Guga. Come a tortuguita que eu levo pra casa! Ah, tá. Beleza. Eu só vou aparecer. Não, tu vai querer comer? Não vai dar pra comer tudo. Eu vou depois, não dá agora. Tá, come a tortuguita. Não dá agora. Aê! Fui pego de surpresa. Tortuguita era boa, hein? Eu acabei de perceber que eu fiz o ritual da tortuguita errado. Ah, então come a cabeça certo. Minha cabeça. Primeira cabeça não, primeiro os pezinhos. É a primeira cabeça? Mas tu não comeu aí? Tá, onde é que tá a tua cabeça? Eu comi tudo. Tu comeu pelo bumbum. Tu pegou pelo bumbum, a cabeça tava só. Depois tu dentista, sabe? O bolinho é quase igual. Mas é isso, hoje é vídeo do Massa em 2007. Pontos perdidos. E tá aí. Então acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui e bora para o vídeo. Vamos lá, primeiramente vou ter que explicar o esquema desse vídeo que será diferente dos outros. No último vídeo de pontos perdidos que eu fiz, que foi do Senna em 89, muita gente reclamou que eu não considerei os pontos perdidos do Prost, sendo que nesse quadro eu sempre faço somente do piloto que eu tô falando. Porém, hoje será diferente. Eu irei considerar os pontos perdidos de todos os postulantes ao título, todos. Então vai contar o Massa, que é o tema, o Kimi, o Hamilton e o Alonso. Vocês sabem o esquema, cada corrida eu vou ver se tal piloto perdeu ponto, se sim por culpa dele, por culpa da equipe ou por culpa de terceiros, sendo que esse último não vai ter hoje. Porém, a cada prova vou falar de quantos pontos cada piloto perdeu. E no final, obviamente, vou mostrar quantos pontos foram erro do piloto ou da equipe. E isso é muito importante. E também a classificação de todos os pilotos combinados, assim como a classificação somente com Massa tendo pontos perdidos. Tá certo? Uhul! Se não entenderam, vocês vão entender conforme o vídeo for passando. É isso, então já vamos para a primeira, o GP da Austrália, a abertura. Primeira etapa da temporada, GP da Austrália, e já começamos com uma que somente o Massa foi prejudicado. Na corrida, Kimi Raikkonen venceu de ponta a ponta com Alonso em segundo e Hamilton em terceiro, após um overcut no estreante inglês, o que era normal. Um era o bicampeão e o outro era o estreante. Porém, o Massa tomou legal. No treino classificatório, seu carro deu pau no Q2 e ele foi somente 16º. E para piorar, tomou punição por trocar o motor e largou de último. O Felipe ainda conseguiu se recuperar, saiu de último para sexto, mas aqui, no mínimo, sem os problemas, no mínimo ele seria quarto. Ou seja, já começou o vídeo acrescentando 2 pontos para o Massa por culpa da Ferrari. Começamos bem. Vamos lá, próximo que hoje tem muita corrida. Corrida seguinte, GP da Malásia, onde a Ferrari fez a primeira fila com Massa na pole. E adivinha? A Ferrari não venceu. Felipe Massa não fez uma boa largada, onde o Alonso tomou a ponta e o Hamilton passou ele na sequência. Mas até aqui coisa normal de corrida, não foi uma largada grotesca. Só que o Massa fica voltas e voltas e voltas preso atrás do Hamilton, atacava, mas tomava X atrás de X. Coisa de corrida, certo? Até que ele erra, escapa numa tentativa, cai para quinto e dali não sairia mais. Pô, Massa, Parabéns, viu, seu cocô? nessa erro dele, então 2 pontinhos a mais para a conta. E tira um também do Kimi porque ele seria quarto em vez de terceiro. Enquanto aos outros ninguém cometeu erros, então
Segue o fluxo. Depois teve o GP do Bahrein, que ninguém perdeu ponto nenhum. O máximo foi o Alonso, que fez uma corrida horrível e terminou em quinto. Mas aqui não foi erro, foi performance. Teve o GP da Espanha também, onde aconteceu aquele lance da largada. Alonso! Porém, deram incidente de corrida, nem culpa do Massa, nem culpa do Alonso, então segue, não tem como dizer que foi erro. Mas o Kimi, que era o terceiro, sofreu uma quebra e perdeu 6 pontos essenciais. E com isso também descontem um ponto do Alonso, porque ele perderia a posição aqui, seria a quarta ao invés de terceiro. De resto, segue. Em Mônaco, outro problema com Kimi. Ele bateu sozinho no qual e largaria de último. Aqui ele seria no mínimo quarto, mas na realidade foi oitavo. Na Espanha, culpa da Ferrari, e em Mônaco, culpa dele. Teve a treta no pit stop do Hamilton, que foi parado mais cedo que normal, e por isso o Alonso ganhou, mas aqui é só questão de prioridade e estratégia, gente. Já que até Mônaco o Alonso tinha prioridade na equipe, então né? Agora, bora para o Canadá. Vou dizer para vocês, essa daqui foi a mais difícil de analisar, especialmente por causa de um cara, Fernando Alonso. Isso é porque o Alonso sofreu com alguns problemas de freio na corrida, porém, a corrida dele foi sacanagem. Ele escapou na curva 1 na largada, mas também escapou uma segunda vez, uma terceira vez e até uma quarta vez. Tem música na cabeça pra pedir no Fantástico, Herrera? Música pra quê? E numa dessas ele danificou o assoalho por um erro dele. Teve ele sendo punido por stop and go durante o safety car, mas aqui a McLaren não tem culpa porque ela não tinha escolha. Ou parava ou a gasolina acabava. A culpa era da regra estúpida da época e não da McLaren ou do Alonso. Eu ia colocar a culpa conjunta deles nessa corrida, mas acho que é culpa somente do Alonso. Porque apesar dos problemas, ele chegou a fazer a volta mais rápida após tudo isso, ou seja, tinha ritmo. Porém, tem o Massa, que quando estava em terceiro na corrida, à frente do Alonso, teve um safety car e o Anta saiu dos boxes com a luz vermelha e foi desclassificado. Burro, 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 burro. Então coloquem 6 pontos na conta do Alonso, porque ele seria segundo e não sétimo, e mais 5 na conta do Massa, porque ele seria quarto e não seria desclassificado. Tudo por culpa dos pilotos. GP dos Estados Unidos e pode passar a régua. Teve a polêmica do Alonso querendo que a McLaren deixasse ele passar o Hamilton, mas de resto, nada. Na França, Alonso teve um grande azar. Quando no Q3 o câmbio dele foi pro brejo, ele teve que largar somente de décimo. E apesar de uma corrida questionável, até ruim dele, aquele seria no mínimo quarto ao invés de sétimo. Mas chegamos em Silverstone agora, onde... pobre Massa. Em Silverstone, bicho, a gente viu a capacidade do Massa de pilotar e também o azar dele. O brasileiro largava em quarto quando na volta de apresentação o carro ficou no grid, o carro morreu. Com isso ele teve que largar dos boxes. E mesmo assim fez uma corridaça com C maiúsculo e terminou em quinto. Mas nessa brincadeira ele seria no mínimo quarto com 1 ponto a mais. Ou seja, mais o erro da Ferrari, os outros não foram afetados, mas é isso, né, gente? Assim, loucura. Prova seguinte, aquela maluquice em Nürburgring, onde o único prejudicado por alguém foi o Kimi, que primeiro errou feio na primeira volta quando errou a entrada nos boxes, mas ele se recuperou, era o terceiro, até que o carro quebra e ele dá adeus. Aqui ele seria no mínimo terceiro, mas não foi por culpa dele do carro que quebrou. E sobre o Hamilton, não tem como considerar nada aqui. Ele largou em décimo porque o pneu estourou no quali, um azar, culpa de ninguém. E na corrida, tirando a parte da aquaplanagem, nada foi de fato culpa dele ou da McLaren, então... segue. 0 pontos. Em transmissões antigas da Globo, o Galvão chega a citar que a Ferrari errou no pit stop do Massa no início da corrida. Mas isso não afetou nada pelo visto, pois ele seguiu sendo líder virtual. Mas enfim, bora pra Hungria agora. Aqui, bicho, a corrida não terá nada importante para falar, mas o treino classificatório sim. Eita! Óbvio, a situação mais lembrada foi quando o Alonso deixou o carro parado por mais tempo nos boxes para o Hamilton não abrir outra volta. Polêmica. Assim, o espanhol foi o pole, mas foi punido com 5 posições por culpa disso. Boa! Apesar do Hamilton ter sido malandro antes no quali, essa situação do Alonso rendeu punição, então né?
culpa dele, que não fez uma boa prova na Hungria e terminou em quarto. Mas aí veio Massa, onde a Ferrari no Q2 esqueceu de abastecer o carro dele, e assim ele foi eliminado no Q2. I think it's a conspiracy to favor Kimi. Com isso, o Massa, que seria o virtual terceiro colocado nessa corrida, nem pontuou. Com isso, bota o Alonso como virtual segundo colocado se não tivesse feito aquilo no quali, e o Massa no mínimo em quarto. Mais 3 pontos para o espanhol e mais 5 pontos para o brasileiro. Que coisa. Um por culpa do próprio Alonso e outro por culpa da Ferrari de novo. No GP da Turquia, a única coisa a destacar foi o pneu furado no Hamilton, quando ele era o terceiro na corrida e fez ele terminar em quinto. Mas aqui, pneu furado não conta por ser puro azar e não erro. Então, segue o jogo. Ou seja, bora para Monza. Mais um GP em que Felipe Massa teve azar. Vocês estão vendo que ele foi o que mais sofreu aqui, né? O brasileiro largava em terceiro e ameaçou o Hamilton na largada que... Corte rápido. Faca. É Tramontina. Só que ainda no começo da corrida, sua suspensão foi pro espaço e ele abandonou de novo. De novo, cara. Outra vez? Ou seja, a culpa da Ferrari mais uma vez, e são 6 pontos perdidos nessa palhaçada. Cara, não sei o que falar, velho. Assim, é brincadeira. É brincadeira. E aí eu aproveito, né, pra fazer aquele merchanzinho, né, ô cabeção, das camisas da Paddock BR, né, que estão no comentário fixado, cara. O link está no comentário fixado e lá, usando o cupom Primeira Fila, você ganha 10% de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil. Era só esse recado mesmo, agora pode voltar aí. Corrida seguinte na Bélgica, que seria a corrida que definiria quem teria preferência na Ferrari, será Massa ou Kimi. E nada a acrescentar, tirando a antecipação do Alonso no Hamilton ao Rouge Radion. E diferente da vida real, nesse caso aqui, o Massa estaria na frente do Kimi no campeonato. Então, né? Plot twist. Com isso, o GP do Japão na sequência. A prova em Fuji com um toró, uma chuvarada, foi mais uma prova da Ferrari sendo Ferrari. É uma incompetência. Onde na largada, com muita chuva, eles colocaram intermediários. Nem preciso dizer o que aconteceu depois. Tiveram que parar de novo e caíram para último. A Ferrari vai me enlouquecer. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Kimi ainda se recuperou e chegou em terceiro, e o Massa, que tomou punição e tudo mais, foi apenas o sexto. Mas eles, na normalidade, seriam o segundo e terceiro. Até porque o Massa, antes da punição, estava atrás do Kimi. E tem o Alonso, que estava fazendo uma corrida muito ruim de novo, e bateu sozinho quando era o quinto colocado. Considerando que ele estava atrás de Webber e Vettel na pista mesmo, e que o safety car dele foi a causa deles baterem, o normal seria o Alonso terminar, acreditem, em sexto. Em sexto. É só isso. E daí a gente vai para o GP da China, onde a classificação, considerando todo mundo, teria Fernando Alonso líder. Quem diria, hein? Aí sim. Então é hora de falar de talvez a prova mais crucial do campeonato inteiro, no caso na vida real. Porque nessa simulação, como eu falei, o Alonso era o líder, ou seja, o tri vem aí. Teve a parada lá da sabotagem da McLaren no Alonso, que colocaram a pressão errada nos pneus e tal, mas aqui não teria como prever a posição dele sem isso. Dito isso, chega na corrida, Hamilton está liderando, mas o pneu intermediário dele vai pro cacete, administrou muito mal. Só que a McLaren demora muito para chamar ele, e só chama quando a carcaça do pneu já estava à mostra. Nisso, Hamilton erra bizarramente a entrada dos boxes e sanga tchau. Ou seja, por culpa do Hamilton, tá? A McLaren errou na hora de parar, mas a culpa maior foi do Hamilton. Ele perdeu 6 pontos, pois no momento do atolamento ele era o terceiro. Agora, bora para a decisão. Aqui é simples, gente. Simples. Você tá aqui, ó, simples. Na simulação, Alonso seguiria liderando, com 4 pilotos na briga pelo campeonato, seria algo histórico, o que prova o quão prejudicado foi o Massa naquele ano. E na corrida, bem, tudo esteve em volta de Lewis Hamilton, e já começou errando feio na largada, quando era o quarto e caiu para o oitavo, só que veio a pá de cal. O seu câmbio falhou, demorou para pegar o tranco de volta e assim o Hamilton caiu para último, por erro dele e da McLaren depois, o maior no caso. Ele perdeu
perdeu 3 pontos aí, porque seria no mínimo o quarto ao invés de sétimo. E na frente teve a estratégia que claramente foi uma ordem de equipe da Ferrari, para que o Kimi voltasse em primeiro. Considerando o não privilégio da Ferrari aqui, Massa venceria o GP do Brasil e levaria mais 2 pontos para a conta. E desse jeito aqui ficaria a classificação final desse experimento juntando geral. O top 4 separado por apenas 5 pontos. E o Alonso campeão com 3 pontos sobre Kimi e Raikkonen. Empolgante. Mas o que mais perdeu pontos em toda essa brincadeira foi o Massa com 25. Sorte grande, eu não tenho não. Isso que eu não considerei, por exemplo, ele em segundo na Austrália, mais à frente na Inglaterra. Fora que ele teria vantagem após Spa, as coisas poderiam ser diferentes. E assim também ficaria somente com os pontos do Massa sendo contabilizados. Obviamente o Massa seria campeão aqui, né? E só falando aqui, o Kimi teve pontos acrescentados no Japão, porque como a estratégia foi para ambos, eu considerei ambos também. Mas seria a Massa bem campeão. Já sobre os pontos, ficou assim para a Massa: 19 pontos perdidos por culpa da Ferrari e 7 por conta dele mesmo. E aqui deu 26 porque teve um ponto descontado na China. Sobre os erros, a Ferrari errou em 6 GPs, incluindo o Brasil, e ele errou em 2 GPs. Para o Kimi seriam 14 pontos perdidos pela Ferrari e 10 por culpa dele. E aqui o cálculo deu estranho, pois eu não estou contando os pontos descartados em corridas que ele não teve erro, e também porque em Nürburgring os 6 pontos contaram para ambos. E em 3 GPs a Ferrari errou com ele, e em 2 GPs a culpa foi do próprio Kimi. Para o Hamilton foram poucos, até porque os azares de Nürburgring e Turquia não contaram. 9 por culpa dele e 3 por culpa da McLaren, até porque Interlagos contou ambos. E foram 2 GPs com culpa dele e uma com culpa da McLaren, que foi Interlagos. E por fim, Alonso teve 12 pontos perdidos por culpa dele e 2 por culpa da McLaren, que no caso foi no GP da França. E nesse caso não dá para calcular a sabotagem da China. Ele errou em 3 GPs e a McLaren errou em apenas um, GP da França. E tá aí, tá feito o experimento besta, voltamos com o quadro. Lembrando que isso aqui é só pra ver como seriam as coisas em um mundo hipotético e não para decretar uma realidade, tá? Mas olha, polêmica aqui, na minha opinião, o 2007 do Massa foi melhor que o 2008, hein? Fala aqui. Enfim, podem discordar à vontade desse experimento, mas agora englobei todo mundo. E é isso, nos vemos então no próximo vídeo. É isso, esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de me seguir no Instagram, @primeirafila_F1, de entrar no nosso Discord e me seguir no Twitter /x, @KevinNicolasF1, tudo na descrição. Obrigado também aos membros que estão aparecendo aqui, valeu demais a todos vocês. Muito obrigado aí a todos os membros desse humilde canal, cara. Se quiser virar membro, tem um botãozinho de seja membro aqui embaixo. E quem não quiser virar também, beleza. Mandei sugestões como sempre. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de falar com o BR no comentário fixado, cupom primeira fila para 10% off, mais frete grátis. Nós estamos juntos, falou!